Graça e paz, amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos hoje iniciando a 4ª lição da Escola Bíblica Dominical, a ser veiculada no próximo domingo, e eu quero agradecer a Deus por você estar aqui conosco mais esta vez. Eu estou em posse da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a Igreja em Jerusalém, e também, claro, não poderia faltar, a Bíblia Sagrada, que é a base de todas as nossas lições. Eu quero agradecer a você que tem deixado o prestígio no nosso canal, não só através das visualizações dos nossos vídeos, mas também curtindo os nossos vídeos, né? Eu fiquei feliz no vídeo passado, algumas pessoas curtiram o vídeo, comentaram, isso é muito bom, muito nos motiva e muito nos ajuda. Sem delongas, né? Sem enrolação na introdução, vocês viram aí que eu deixei, agora vou deixar assim, né? Na time-lapse, aquelas imagens que vão passando rápido de paisagens, né? Vou deixar sempre o tema da nossa lição, vou deixar a verdade prática e vou deixar o texto áureo para que vocês possam já de início acompanhar as nossas lições, e também vou deixar lá no início, depois repetir posteriormente, o trecho da leitura básica, ou de leitura em classe, para nós aqui conversarmos nesta aula. Meus amados, então a lição de hoje, conforme você já viu, o título é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. É um tema maravilhoso, um tema que é muito pertinente para os dias atuais, e eu espero que você goste desta aula, e nós temos aqui deixado um esforço grande para que você possa continuar acompanhando as nossas aulas. Vocês estão percebendo que eu estou lançando essa aula na quarta-feira hoje, mas eu quero me policiar mais para que eu possa, pelo menos no domingo anterior à lição do outro domingo, eu já deixar pronta a lição. Ou seja, a lição é o próximo domingo, já no domingo anterior deixar pronto, gravado, no máximo até segunda-feira. Mas, amados, nós temos compromissos de ordem pessoal, da igreja também, e muitas vezes nós atendemos alguma agenda que surge, né? Vez por outra está surgindo uma agenda, e tudo isso demanda tempo. Vocês sabiam que eu levo aproximadamente 6 horas entre o estudo da lição e a veiculação na internet? Isso mesmo, eu vou pegar o texto da lição, vou estudar a lição, ler a revista, depois vou fazer os esboços, os rabiscos, não é? Depois que isso está pronto, eu vou dar uma repassada novamente, vou buscar então os subsídios, que é para serem agregados à lição, e depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou gravar o vídeo, depois de gravar o vídeo, eu vou fazer a edição deste vídeo, conforme os irmãos já perceberam. Depois da edição, eu vou gravar esse vídeo num aplicativo para fazer essas edições, salvar esse vídeo, e depois então vou lançar no YouTube para que seja carregado no YouTube. E tudo isso, meus amados, é de 5 a 6 horas, acredite se quiser, para uma aula de 1 hora. Por isso que a gente sempre pede que as pessoas possam deixar o seu like, possam prestigiar o nosso trabalho, possa compartilhar, comentar. E se você não é inscrito ainda, me ajude a chegar em 1.000 inscritos. Falta 140 pessoas, né, para que eu possa chegar aos 1.000 inscritos. Vai ser um marco abençoado na nossa vida e no nosso canal, tá bom? Meus amados, vamos então para a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 ao versículo 31. Está dizendo assim a palavra de Deus, você vai poder acompanhar na tela. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra
e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então esta é a leitura bíblica em classe. Como sempre, vamos fazer então a introdução do plano de aula. E ele diz o seguinte, ou ela, a introdução diz o seguinte: a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança e ousadia e oração. Diante da perseguição, os primeiros cristãos recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Assim, aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Quais são os 3 objetivos da lição? Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. 2. Analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E 3. Demonstrar com a ousadia ou como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Estão aqui os objetivos desta lição, que nós vamos procurar atender nesta aula. E agora vamos então fazer a leitura da introdução do comentarista, ou do comentário da lição. Vamos lá? Introdução. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se comporta. A partir do capítulo 4, versículos 24 ao versículo 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade. Houve um erro gráfico aqui. Outra marca outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Esta oração fortalece a igreja, capacita-a para testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se tornar relevante para o mundo. Está aqui então a introdução do comentário da lição. Agora, meus amados, antes de eu começar essa lição, eu estava pensando aqui com um pouco de tristeza no meu coração. E eu sei que vocês hão de convir comigo. Eu estou com cabelo branco já, nasci em lar evangélico. Atualmente estou com 56 anos de idade. Permitindo o Senhor, farei 57 no mês de setembro desse ano. E a gente viu a igreja vindo lá de trás. As mudanças culturais, filosóficas, políticas, educacionais, religiosas no mundo todo foram transformando a forma como as pessoas veem o Evangelho, aceitam o Evangelho, vivem o Evangelho. Embora nós tenhamos tantos remanescentes, mas muita coisa mudou. Talvez até a forma de se pregar o Evangelho ou de se dar lugar para a operação divina na nossa vida. E eu fiquei pensando
E queria te fazer uma pergunta. Você está contente com os rumos que a igreja evangélica no Brasil está tomando hoje? Você está contente com o que você está vendo, com o clima do culto? Está tudo certo, não é? Sabe, gente, eu vou dizer isso durante a lição, mas eu nunca vi tanto escândalo acontecendo hoje. E alguém pode dizer, mas irmão Wilson, você não pode ficar olhando para isso, tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. É verdade, mas nós não somos cegos. É impossível que você não observe quantas coisas difíceis, ruins e frustrantes que têm acontecido, especialmente nas cúpulas dos ministérios. E quando isso começa a se proliferar, é uma forma de se bloquear a ação do Espírito Santo para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E muitas pessoas acabam desanimando, não é? E Deus está trabalhando para levantar o tapete e desmascarar tudo que está escondido embaixo. A intolerância divina está contribuindo, irmãos, para que hoje muita gente seja desmascarada, não é? Saia da frente dos ministérios, sejam tirados, para que a igreja de fato possa ter um povo ali que realmente, e lideranças que realmente incentive a igreja a ser cheia do Espírito Santo. Certo? Então vamos discorrer sobre esta lição e vamos para o primeiro tópico. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. A lição passada teve como leitura em classe o texto de Atos, compreendido entre o capítulo 3, versos 11 ao 19. Lembra disso? Que a lição passada, que foi sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, a leitura em classe foi em Atos 3, 11 a 19. Já a lição de hoje, como vocês ouviram, ela compreende o capítulo 4, do versículo 24 a 31. Mas eu sempre gosto de contextualizar o nosso ouvinte sobre os fatos que ocorreram antes, para que nós tenhamos uma melhor compreensão desta aula. Portanto, nós vamos discorrer rapidamente o que aconteceu entre o versículo 19 do capítulo 3 da última lição, que inclusive vai até o versículo 26. A última lição, ela pegou o capítulo 3, foi até o versículo 19, mas o capítulo 3 vai até o 26. Então nós vamos pegar do versículo 19 até o 26, vamos entrar no capítulo 4, certo? Até o versículo 23. Aí sim, no versículo 24, começa a nossa leitura em classe, que vai até o versículo 31, que eu li para vocês aqui. Este trimestre ele será estudado até o capítulo 15 de Atos. Dá uma olhadinha na última lição, que é a lição Assembleia de Jerusalém. Você vai ver lá que o último capítulo estudado, dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, nesse trimestre só vai até o capítulo 28. Mas, e outra, né? Os capítulos anteriores são partes de capítulos e vão ficar de fora os capítulos 9, 10, 11, 13 e 14. De 1 a 15, que nós vamos estudar, vão ficar de fora ainda os capítulos 9, 10, 11, 13 e 14. Mas eu vou me esforçar para sintetizar, ou seja, sabe, deixar da melhor maneira possível esses capítulos que ficarem de fora, para que todo esse capítulo, até o capítulo 15, seja compreendido por você. Como eu falei no trimestre passado, que foi sobre o Evangelho segundo escreveu João, neste se repetirá o fato de que não é possível, em 13 lições, se trazer a totalidade de ensino de todos os capítulos, né? Seria impossível. Mas eu repito, eu vou me esforçar para inserir os capítulos que ficaram de fora, 9, 10, 11, 13 e 14, para que você chegue no capítulo 15 da última lição bem inteirado. Irmãos, dá um pouquinho de trabalho, como eu disse, para vocês preparar essas lições. Modéstia à parte, o nosso conteúdo ele tem uma certa profundidade, fruto de estudo, de pesquisa, observação do cotidiano. Nós procuramos trazer o assunto de forma consistente, não é, compreensível às pessoas mais simples. Por isso que a gente sempre pede que vocês curtam, estou repetindo aqui de novo, né? Comentem, compartilhem, se inscrevam, ative o sininho das notificações. Primeiro, porque nós nos sentiremos valorizados e motivados.
E depois a plataforma do YouTube, ela acaba dando relevância aos vídeos e eles começam a aparecer para mais pessoas. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda e eu espero que você goste do nosso canal. Eu também estou aberto à crítica e à sugestão de vocês. E também não se esqueça de olhar a playlist, a nossa playlist, né? Conheça ela, está dividida os temas por assunto, bem separadinhos e agrupados. Vamos lá? Antes de iniciar o comentário do tópico 1, vamos ver então os fatos ocorridos entre o último versículo da última lição, foi o versículo 19 do capítulo 3 de Atos, e o primeiro dessa lição, que é o capítulo 4 e o versículo 24. O que acontece? Pedro continuou pregando, não é? Lembra que na última lição a gente leu aquele versículo quando Pedro dizia: arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que assim venham os tempos de refrigérios pela presença do Senhor. Depois daquilo, Pedro então continua pregando, ele pede que o Jesus Cristo seja enviado para aquele povo através da palavra, lógico, né? E ele vai fazer citações das palavras de Moisés, mas no versículo 23 do capítulo 3, Pedro vai dizer assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha só, ele falando de Moisés, né? Uma palavra que a gente chama de palavra dura. E ele vai dizer que todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram os dias que eles estavam vivendo ali, os dias de Pentecoste, os dias do poder de Deus. E Pedro então continua dizendo e alegando que eles eram filhos dos profetas, da aliança que Deus fez com os pais deles, e que Deus havia dito a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas. E a prova disso foi que ressuscitou Deus, ressuscitou a seu filho Jesus, e depois enviou o Jesus a eles, para que eles então pudessem cessar as suas maldades, certo? Aí então nós entramos no capítulo 4, e a Bíblia diz lá no capítulo 4, no versículo 1, que quando Pedro estava pregando, os sacerdotes apareceram. Os sacerdotes vieram, o capitão do templo estava lá encabeçando, os saduceus chegaram e eles acabaram se doendo. Eles ficaram aborrecidos por ver Pedro pregando no templo. Eles ficaram indignados, porque Jesus estava anunciando, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O que aconteceu? Certamente tinha soldados ali, lançaram mão deles, colocaram eles na cadeia até o dia seguinte, porque já era tarde, não dava para resolver muito trâmite burocrático referente à prisão. Então eles passaram a noite toda na prisão. Mas, irmãos, aquela pregação de Pedro, antes dele ir para a prisão, sabe o que aconteceu? Quase 5.000 homens, A Bíblia diz lá no versículo 4 do capítulo 4, que chegou a quase 5.000 homens que ouviram a palavra e creram. Veja que foi muito mais do que isso, porque aqui só está citando os homens. Você lembra lá em João, nós falamos isso no trimestre passado, quando 5.000 pessoas foram alimentadas por Jesus, quando ele pegou 2 pães 5 pães e 2 peixinhos, e ele orou, apresentou a Deus e alimentou toda aquela multidão. Vocês lembram disso? O que aconteceu? Diz lá que tinha aproximadamente 5.000 homens, mas ali fora mulheres e crianças. Nós imaginamos que tinha ali na base de umas 25.000 pessoas. E agora aqui também cita a palavra homens, Quase 5.000 o número de homens chegou, certamente mulheres também ouviram, acompanharam de suas famílias. E aí eles passaram a noite na prisão. No dia seguinte, se reuniram lá em Jerusalém, os principais dos escribas, os anciãos, e estava ali também quem? Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, todos quanto eram da linhagem ali do sumo sacerdote. Muito bem, e aí tiraram os discípulos da cadeia, trouxeram até, colocaram eles numa roda, imagino eu, num círculo, colocaram eles no meio ali e perguntaram: escuta, vocês estão fazendo esses milagres aí no nome de quem?
Quem é que deu ordem para vocês fazerem isso aí? Quem que autorizou? Aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje nós estamos sendo interrogados acerca de um bem que a gente fez para um homem enfermo, porque o homem estava lá, paralítico, há 40 anos, desde o seu nascimento, na porta do templo, era um esmoléu, um mendigo. Nós fizemos um bem para aquele homem, certo? Ele foi curado de uma forma extraordinária. Então, eu quero que seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que este está diante de vós. Este quem? O paralítico. Aí vai continuar dizendo, Pedro continua dizendo sobre Jesus: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Vocês estão edificando a vossa religião sem Cristo, porque Cristo é a pedra de esquina. E outra coisa que nós queremos falar para vocês é que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, eu fico até emocionado, irmãos. Imagine você ouvir Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando essa mensagem com toda a ousadia e intrepidez. Pedro era conhecido por ter a voz de trovão, né? Por isso que era chamado os filhos do trovão também. Aí, aqueles homens, vendo a ousadia de Pedro e João, eles foram informados que eram homens sem letras, indoutos, ou seja, homens simples, sem tanto estudo. E eles acabaram se maravilhando. E eles acabaram reconhecendo que eles estiveram em estado com Jesus. Além disso, não é? Se você lembra que no capítulo passado, João curou aquele homem na porta do templo. Quando fizeram essa sessão aí, esse ex-paralítico apareceu lá. Aquele que tinha entrado saltando no templo, pulando, glorificando a Deus, ele estava lá. E a Bíblia diz lá no versículo 14, e vendo estar com eles, do capítulo 4, 14, capítulo 4, e vendo estar com eles, o homem que foi curado, nada tinha que dizer em contrário. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, mandaram o grupo de discípulos, Pedro lá e mais aquele homem que foi curado, sair da frente deles, colocaram no lugar à parte e foram conversar entre eles. E aí eles começaram a perguntar: o que a gente vai fazer com esses caras? O que a gente vai fazer com esses homens? Porque todo mundo que habita aqui em Jerusalém, todos que habitam em Jerusalém, já estão sabendo, e é manifesto, que por eles foi feito um sinal notório, e a gente não pode negar. O que a gente vai fazer? Mas para que isso aí não se prolifere, não se propague mais, não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar esses caras rigorosamente, vamos apavorar eles, para que eles não falem mais nesse nome a homem algum. Olha o que eles estavam planejando. Aí chamaram eles, deram então a ordem para eles que não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Aí Pedro, irmãos, tinha acabado de sair da cadeia na noite anterior, estava sendo ameaçado agora, mas ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí eles respondem: escuta, eu quero que vocês julguem se é justo diante de Deus ouvir a vocês, não é? Ou a Deus. Mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aí eles começaram a ameaçar ainda mais, mas só que não tinha motivo para castigar eles, acabaram deixando ir os discípulos, os apóstolos, por causa do povo, porque o povo aprovava o que Pedro estava fazendo. Todos estavam glorificando a Deus pelo que aconteceram, porque eu já disse aqui que o homem tinha 40 anos de idade, irmão, quando se operou aquele milagre da saúde. E aí, quando eles foram soltos, eles foram lá, né, se juntar com os irmãos e contaram tudo o que aconteceu, não é, junto ali dos principais sacerdotes e anciãos. Então aqui começa a lição de hoje,
eu dei uma contextualizada para você ficar bem inteirado, tá certo? Bom, então vamos começar, irmãos, certo? Vamos começar. Vamos começar com a igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Então está escrito aqui: após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus, assim com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente. Então, a cura do coxo e o sermão de Pedro fizeram considerável impressão sobre o povo comum. Só que despertou a oposição dos líderes judaicos, conforme acabei de explicar para vocês aqui, que prenderam então esses dois apóstolos e depois levaram eles diante de uma sessão do Sinédrio para interrogá-los por conta daquilo que eles estavam fazendo. E foi esta a primeira vez em que se tomou conhecimento oficial da igreja. O breve discurso de Pedro repetiu os fatos essenciais a respeito da ressurreição de Jesus, com ênfase adicional de que somente ele podia salvar pessoas. Irmãos, as autoridades reconheceram que os apóstolos estavam agindo, não é, como agira com Jesus, mas eles estavam com medo, preocupados com o apoio popular que eles tinham, e eles não podiam tomar atitudes muito drásticas contra eles. A vontade daqueles homens era matar os discípulos, né? A vontade era cortar a cabeça mesmo. Isso vai acontecer lá no capítulo 12, né, de Atos, quando eles mataram o Tiago à espada e mandaram prender a Pedro novamente, esperando matá-lo depois da Páscoa, né? Mas vamos aqui ficar por enquanto por aqui mesmo, né? Então o que acontece, meus amados? Eles acabaram fazendo apenas uma advertência aos apóstolos, no sentido de cessar os seus ensinos, e esta ação que levou a uma corajosa negação da parte de Pedro quanto à autoridade do Sinédrio para dar ordem semelhante. A igreja não pode obedecer às ordens no sentido de renunciar às suas atividades mais características, o testemunho do Senhor ressurreto, embora vai pagar o preço, né, se mantiver em silêncio, certo? Muito bem. A hostilidade deles é atribuída à sua antipatia contra a mensagem da ressurreição. Os saduceus tinham objeção contra a ideia da ressurreição. Isso você vai ver lá em Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40. Opunham-se de modo especial aos cristãos porque esses irmãos alegavam ter evidência concreta da ressurreição no caso de Jesus. Que todos esses ensinos tinham sido administrados no templo fez com que o crime parecesse muito pior aos olhos deles. Então logo mandaram prender os apóstolos, conforme era o seu direito legal, no caso daquilo que poderia ser considerado uma violação da paz do recinto no templo. Só que quando eles mandaram prender, era tarde do dia para fazer qualquer coisa. Então eles fizeram o quê? Com que os apóstolos pernoitassem na prisão, sem dúvida, naquela esperança de que eles pudessem ali, durante o tempo de encarceramento, refletir, certo? Levar a situação mais a sério e aceitassem essa advertência. Mesmo assim, conforme Lucas está enfatizando, o ataque contra os apóstolos não impedia de modo algum a eficácia da evangelização. Eles estavam presos, mas a Bíblia vai dizer que quase 5 mil pessoas, 5 mil homens, não é? Repito, fora mulheres e crianças, acreditaram, creram na mensagem que Pedro pregou. Muitos daqueles que ouviram a Pedro aceitaram a mensagem, certo? Veja que no versículo 17, que não está nesta lição, as ameaças continuam. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 4, bem rápido aqui. Atos 4, 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha, eles dizendo. Então o tribunal passou a ficar em sessão fechada para as autoridades resolver o que fazer. O sinédrio aqui significa, em efeito, a sala do concílio.
Não se pode saber aqui se Lucas recebeu alguma informação daquilo que aconteceu dentro das portas adentro, ali dentro das quatro paredes, ou se ele deduziu o acontecido observando os fatos que ocorreram depois, não é? E foram anunciados em público. Mas o certo é que os membros do concílio ficaram perplexos porque testemunharam um milagre inegável. Qual era o temor do concílio? Por que eles não queriam que os apóstolos pregassem? O temor dos membros do concílio era a expansão do cristianismo, que já estavam mostrando a repercussão na comunidade religiosa. Os religiosos estavam perdendo prestígio porque os apóstolos pregavam e suas ministrações eram acompanhadas de sinais, enquanto os primeiros só sabiam impor a letra fria da lei. Além disso, tudo que os apóstolos faziam atribuíam ao nome e pessoa de Jesus. Ou seja, o povo começou a perceber que Jesus foi crucificado injustamente e os principais religiosos tinham grande parcela de culpa. Por que Pedro e os demais suportaram a prisão? Irmãos, porque estavam cheios do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo hoje, irmãos, de crentes bibelôs. Olha, se vocês vissem a quantidade de crentes que eu já encontrei, que saíram da igreja com desculpas esfarrapadas. Eu saí porque não me cumprimentaram. Eu saí porque tinha muita gente errada lá dentro. Eu saí porque o pastor da igreja passou 6 meses sem fazer uma visita na minha casa. Eu saí porque... Aí você vai ver os motivos fúteis. Imagina se viesse uma perseguição para essa gente. Pessoas que com qualquer coisinha estão se desviando da fé. Aí eu pergunto, você acha que no Brasil, por exemplo, aqui a igreja primitiva era uma igreja perseguida? E eu pergunto, porque às vezes eu pergunto porque às vezes eu ouço assim, irmão, o político está perseguindo o Brasil, o governo está perseguindo a igreja. Desculpa, o Brasil não, o governo perseguindo a igreja, olha a lei que querem fazer, estão perseguindo a igreja. Vocês acham que no Brasil nós somos perseguidos? Irmãos, você pode pegar uma Bíblia e dentro do trem pregar. Você pode colocar um caixote numa praça pública. Aqui em São Paulo tem a Praça da Sé, que é o centro de São Paulo. Você pode colocar um caixote lá e uma caixinha com o microfone ligado e pregar a palavra de Deus. Você pode distribuir folheto aonde você quiser. Você pode falar de Jesus a hora que você quiser. Você pode visitar qualquer instituição onde tem aglomerado de pessoas porque a lei permite. Não é? E o artista disse isso, o artista disse aquilo. Irmãos, isso é perseguição. Eu vi um líder na internet sendo investigado porque ele se enriqueceu ilicitamente, não é? A justiça investigou, verificou que ele de fato enriqueceu ilicitamente e a justiça foi para cima dele, não é? A justiça foi para cima. Ele também é dissidente de uma igreja, não é? Acabou saindo de uma igreja, de um ministério grande e abrindo um outro ministério, não é? Aquele que da onde ele saiu começou um combate contra ele e ele contra o outro, mas chegou um dia que ele gravou esse vídeo, vocês vão ver agora. Eu ouvi esse vídeo, irmãos. Olha, eu sei que é lamentável, mas a vontade foi rir. Olha o que esse camarada fala. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei. E aí? Vocês acham que ele está sendo perseguido? Na plena concepção da palavra? Essa perseguição realmente é uma perseguição similar ao que os nossos apóstolos, aos nossos povo cristão da época da igreja primitiva sofria? Sabe? É lamentável a gente ver esse tipo de coisa, não é? Você quer ver o que é um sofrimento de um povo cristão, irmãos? Você quer ver o sofrimento do povo cristão? Vamos ler Hebreus capítulo 11. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Na sua Bíblia aí, se você quiser. E o versículo 33. Para a gente ver o que é a perseguição a uma igreja de verdade. Perseguição de verdade a uma igreja. Olha o que está escrito
na palavra de Deus a partir do versículo 33 do capítulo 11 de Hebreus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram... Sabe o que é isso aqui, irmão? Fechar a boca de leões? É que muitas vezes, quando os cristãos eram jogados na arena para leões famintos, a graça de Deus, o poder de Deus era tão grande que as feras ficavam rodeando em volta e não atacavam eles. Muitas vezes aconteceu isso. Por isso que disse aqui, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. O que é isso? Cristãos foram jogados em fornalhas de fogo, irmãos, e saíram ilesos, conforme aconteceu com Ananias, Azarias e Misael, babilonicamente chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Aí, isso aqui foram aqueles que ainda Deus, de uma certa forma, deu a eles um poder sobrenatural, mas tiveram aqueles que sofreram o suplício. Olha só, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, isso aqui é perseguição. Isso aí é perseguição. Mas eles suportaram. Eles não negaram a fé em Cristo. Que coisa linda, irmãos. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição, na plena concepção da palavra e do fato. Agora, de uma forma sintetizada, veja o contexto cristão em algumas partes do mundo, onde os nossos irmãos têm de ser mais cheios do Espírito Santo até do que nós, que vivemos uma plena liberdade religiosa. A perseguição aos cristãos no mundo é uma realidade crescente, com números alarmantes de cristãos mortos, presos e perseguidos por sua fé no tempo de hoje. Países como o Afeganistão, Coreia do Norte, Nigéria, Paquistão e a Líbia, por exemplo, estão entre os mais perigosos do mundo para os cristãos, segundo a lista mundial de perseguição da Portas Abertas. Inclusive, eu vou deixar até no comentário aqui do vídeo o link para vocês acessar o site de Portas Abertas e tomarem aí conhecimentos, contextualizarem com a igreja perseguida. Então a violência e a discriminação podem ser perpetradas por governos, grupos extremistas ou atores não estatais. E quais são os principais pontos da igreja perseguida no mundo hoje, irmãos? Relatórios indicam que a perseguição aos cristãos está em ascensão em várias regiões do mundo, com o número de cristãos perseguidos atingindo 140 milhões desde 2018. Isso mesmo, 140 milhões de cristãos aproximadamente. Isso um relatório de 2018, deve ter aumentado, com certeza, estamos em 2025, atestam que milhões de cristãos estão sofrendo horrores no mundo. Então, repito aqui quais são os países com maior número de perseguição: Afeganistão, Coreia do Norte, Nigéria, Paquistão, Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Sudão, Irã, Índia, Síria. São países, tem mais. Aqui na América do Sul tem, América Latina, na verdade, na América Latina tem o México que o diga. Perseguindo cristãos, massacrando nossos irmãos. E eles são mortos, são presos, são sequestrados, igrejas são atacadas, são queimadas, violência física, estupros, ataque à liberdade religiosa, irmãos que estão fazendo cultos em cavernas,
escondidos. Então, irmãos, esses irmãos, por isso que eu disse, eles têm que ser até mais cheios do que o Espírito Santo, do que nós. Nós temos um grupo extremista aí, chamado Boko Haram, que é do Estado Islâmico. Eles estão massacrando nossos irmãos, né? E isso está fazendo com que haja uma crise migratória, não é? Porque comunidades cristãs eles acabam se deslocando, ou até são forçadas a fugir dos seus lares. Por exemplo, na Índia tem uma região chamada de Manipur, que os cristãos estão está virando uma vila fantasma, um lugar fantasma. Estão sendo ocupadas as suas casas por extremistas, por membros de grupos extremistas, né? Então, não é só isso não. A perseguição religiosa, ela pode acontecer dentro das próprias comunidades religiosas, com líderes religiosos ameaçando fiéis que discordam das suas posições políticas ou doutrinárias, né? Então, olha, gente, a violência contra cristãos é um problema complexo. Ele é multifacetado por causas que variam de acordo com o contexto local. Então é importante que a comunidade internacional se mobilize para denunciar, né, e combater essa perseguição religiosa, garantindo o direito à liberdade de crença para todos. Agora, a nossa oração, irmãos, não é que a igreja perseguida no mundo, ela possa ter graça para resistir, não é? Especialmente nossos irmãos missionários, e que a nossa oração também é que o Senhor possa encher essas pessoas do Espírito Santo. Tá certo? Muito bem. Vamos então para o subtópico 2. Não negocie os seus valores. E também, gente, eu vou aproveitar para falar sobre o 2 e o 3 também. Qual que é o subtópico 3? Está convicta de sua fé. Está falando da igreja de Jerusalém, certo? Vamos falar aqui então 2 subtópicos. Não negocie os seus valores, e a igreja também que está convicta da sua fé. Está escrito aqui, gente, quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então eles não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Diz aqui o comentário da lição, certo? E a igreja também, ela está convicta da sua fé. Os apóstolos não poderiam obedecer a tal mandamento, né? Quando eles mandaram que eles se calassem, os apóstolos não poderiam obedecer a tal mandamento. E eles avisaram o tribunal que eles não iam obedecer. Foi um ato de desafio aberto. Para os irmãos que não sabem, eu sou licenciado em História, e vocês perceberão que, vez por outra, eu vou me utilizar de fatos da história secular para enriquecer as nossas aulas. E eu me lembrei de um fato histórico que aconteceu com um grande filósofo grego, Sócrates, e ele estava no tribunal, não é, que o condenou à morte. Ele estava lá perante os seus algozes, e eles proibiram o Sócrates de continuar dando seus ensinos. E ele disse assim: eu vou obedecer a vocês, não é? Por quê? Não, obedecerei a Deus ou a vós? Antes obedecerei a Deus. Bem similar ao que os discípulos disseram. E a declaração que ele deu pode ser vista como uma afirmação da liberdade de consciência do indivíduo diante do Estado. E assim é, em certo sentido, né, o indivíduo ele está reivindicando a liberdade para obedecer aquilo que crê ser um mandamento de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui porque pode surgir aquela dúvida: mas Sócrates, sendo um filósofo grego, ele não era ateu? Não, Sócrates não era ateu. Embora ele tenha sido acusado de impiedade e de não acreditar nos deuses da cidade, suas próprias palavras e ações indicam que ele acreditava em uma forma de divindade e tinha um senso de propósito moral impulsionado por essa crença, certo? Ele foi acusado de impiedade. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, de não aceitar ou de não acreditar nos deuses da Grécia, né, da cidade, e isso levou ele ao julgamento, à condenação, não é? Mas
Mas, não é, apesar das acusações, Sócrates tinha, não é, convicção que existia um Deus, e em seus diálogos, frequentemente, ele discutia questões religiosas e morais, sugerindo uma crença em seres divinos, embora não necessariamente nos deuses do seu contexto lá, certo? Fecho parênteses aqui. Então, voltando ao tema, o aspecto principal é que a obediência superior da vida está em jogo, e esta obediência está em posição mais alta do que os mandamentos de qualquer sistema religioso ou político. Ah, Willy, mas em Romanos 13 está escrito lá que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Veja que as autoridades estavam mandando que Pedro se calasse, que eles não pregassem mais. Não está havendo uma contradição na Bíblia? Se Paulo está dizendo que nós temos que ser sujeitos às autoridades, é verdade, mas não sujeitos cegamente. O limite está aqui neste contexto e também na fala de Pedro, um capítulo à frente, em Atos 5:29. Vamos ler Atos 5:29? Há um limite para você obedecer às autoridades aqui, Vamos lá, Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá vendo? Vamos ler o 28 para você entender, dizendo, vamos ler o 27. Isso aqui é uma outra situação, gente. Depois dessa aqui, trouxeram-nos apresentando ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos orientamos que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Está falando de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Olha aí, o problema era que o tribunal judaico pensava estar falando com a voz de Deus, se sentiam os legítimos representantes de Deus. Mas Pedro lembrou que não passava de uma instituição humana e de que não pode haver dúvida quanto à necessidade de se obedecer a Deus ao invés de homens, quando houver discordância entre duas ordens. Os apóstolos tinham sido convocados a serem testemunhas de Jesus Cristo e eles eram obrigados, por dever, a continuarem o seu testemunho. Por enquanto, limitaram-se a fazer uma forte advertência no sentido de os apóstolos cessarem a sua pregação. Provavelmente pouco mais havia que realmente pudessem fazer, certo? E o máximo que eles poderiam fazer, e o que tentaram fazer foi proibir a pregação do evangelho, mas só que eles não acataram a ordem daquele tribunal. Vamos para o subtópico 3. Está convicta de sua fé. Está convicta de sua fé. Vamos só ler, gente, só ler. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os principais cristãos os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então, amados, uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Irmão, você tem percebido que nós estamos aqui violando isso que foi dito agora? A aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras, isso vai minando o poder do Espírito Santo. Olha quanto a igreja está metida com política, gente. Olha quanto a igreja, tem aceitado aí tanta coisa que antes a gente não aceitava. Eu não vou me prolongar mais, porque nós já estamos com mais de 50 minutos, eu não quero ser cansativo, mas hoje nós estamos numa igreja progressista
que quer se parecer com o mundo para atrair as pessoas de lá para cá. E quando as pessoas vêm de lá para cá, não sentem tanta diferença. Apenas cânticos com letras religiosas, mensagens de autoajuda ou de força interior com palavras religiosas, mas não se vê uma transformação real na vida de muitas pessoas. Isso é sério e isso é triste. Vamos para o tópico 2. Uma igreja que ora com poder. Antes, gente, eu vou dar uma pincelada aqui. Há um auxílio bibliográfico teológico na revista do professor. Tem um trechinho que diz assim: a situação era difícil porque Pedro e João eram cidadãos leais. Eles deviam obedecer às autoridades constituídas, especialmente em se tratando de autoridade religiosa. Pedro estabeleceu para sempre o princípio fundamental entre os limites da obediência cívica e do dever cristão de testemunhar. Quando existe clara contradição entre os mandamentos dos homens e os de Deus, de tal forma que obedecer a um é desobedecer ao outro, não sobra mais nenhuma dúvida quanto ao que o crente deve fazer. Por exemplo, criar leis, não é? Vamos supor que seja aprovado aí o casamento homossexual nas igrejas. Nós somos obrigados a atender? Não, vamos ficar com o princípio bíblico, mesmo sob pena, mesmo sob prejuízo, certo? Juízes justos têm de optar entre o caminho de punir e o de declarar inocente. Estes sacerdotes, no entanto, não eram justos. Irritados contra os apóstolos, não ousavam fazer nada contra eles, por causa do povo. Medo do povo e não o senso de justiça levou-os a soltar os apóstolos. Olha só que coisa. Não foi o senso de justiça, porque eram bonzinhos, mas soltaram por medo do povo. Agora sim, né? Nós vamos então para o... Vamos ler o subtópico de número... Vamos ler o tópico 3 agora, né? Vamos ler o 3 agora. Vamos ler o subtópico 3 ainda, não é? O último tópico do tópico 2. Orando fundamentada na palavra de Deus. Vamos lá. Ao orarem, os crentes citaram os Salmos 2, 1 e 2. Abro aspas. Que dissesse pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensam coisas vãs. Fecham aspas. Atos 4 e 25. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. O que é isso, irmão? Orar fundamentado na palavra. Você quer que Jesus cura? Então você pode orar: Senhor, eu vou orar por fulano de tal, porque a tua palavra diz que nós orássemos pelos enfermos. Olha que é uma oração fundamentada na palavra. Você pode orar por libertação, não é? Senhor, eu oro pela libertação de fulano de tal, porque a tua palavra diz, lá em João, capítulo de número 8, e versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós já apresentamos a verdade para esta vida. Olha, oração fundamentada na palavra. Então tudo é fundamentado na palavra quando se trata da oração. Vamos então para o tópico de número 3, uma igreja ousada em seu testemunho. E eu vou então juntar dois tópicos aqui já: ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho e ousadia dos dons espirituais. Ok? Irmãos, veja no versículo 31 aqui da lição, que disse assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foi notável o efeito da oração. O aposento em que eles estavam reunidos, irmãos, tremeu como se houvesse um terremoto. Deus mostrou que estava presente e responderia à oração.
Mais uma vez, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e estes receberam a confiança que pediram para a palavra de Deus. Vejam que há um trecho aqui que diz aqui que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Rejeição e oposição. Eu até escrevi alguma coisa do lado aqui, olha. Muitas vezes é rejeitada pelos próprios membros. É verdade, gente. Hoje, para muitos líderes espirituais, para muitos pastores, está difícil pregar a verdade como ela é. Hoje estão suavizando o evangelho de uma forma que está ficando parecendo um caldinho de miojo. Não tem nem o macarrão mais, só o caldo. Para quê? Para não perder membros, para as pessoas não irem embora, para a renda não diminuir. Mas certa vez Jesus, despreocupado com isso, lá em João capítulo 6, versículo 60 em diante, ele estava pregando sobre a carne dele, o sangue dele, e alguém disse assim: dura esse discurso, quem é que pode ouvir? E o povo começou a sair e ir embora. As multidões que antes seguiam a Jesus começaram a reduzir-se, diminuir, chegou um ponto que ficou só os 12. E Jesus disse: vocês não querem ir também? E Pedro muito sabiamente disse: para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmãos, hoje a liderança precisa entender que a palavra que cura, a palavra que revela a verdade, a palavra que liberta, a palavra que converte é a palavra da verdade. Não é? E muitas vezes um membro, ele está numa igreja, ele começa a ouvir as verdades lhe atingem, em vez de ele se humilhar, reconhecer os seus erros e planejar em si mesmo uma mudança de vida, mas prefere: não, eu vou para outra igreja. E cada um procura uma igreja mais adequada para si, até chegar numa igreja que concorda com tudo e que pode tudo, porque Deus quer o coração. Outro lugar aqui da revista, que é no subtópico 2, diz assim: o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática de dons espirituais na igreja cristã. Agora, eu pergunto para você, você tem escutado muitas mensagens sobre os dons espirituais? Eu disse isso no trimestre passado. Gente, quase não se prega mais sobre os dons espirituais. Quase não se fala mais nisso. Aí, consequentemente, os novos convertidos não conhecem, não sabem o que é o dom espiritual, portanto não pode buscar o que não conhece, do que não ouviram falar. E os crentes velhos que estão na igreja vão perdendo interesse também, se nunca receberam, e a igreja fica apenas um lugar de uma movimentação religiosa trivial e comum, sem nenhuma novidade extraordinária que o Espírito quer fazer. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos para o último tópico do tópico 3. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amados, a palavra deve ser anunciada com intrepidez. Quem prega precisa acreditar no que está pregando, pois o alicerce é a Bíblia. Tem muita gente tímida no nosso meio, e esses irmãos aí que são tímidos correm o risco de perder a salvação. É a Bíblia que está dizendo. Diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E essa frase, os tímidos não herdarão os reinos dos céus, é uma referência bíblica que, embora possa parecer confusa, não está se referindo a uma timidez natural, aquela pessoa que é introvertida, que fala pouco, não é? Mas está falando sobre a falta de coragem para professar a fé em Cristo diante das pressões do mundo, não é? E do medo do julgamento alheio. O que a Bíblia fala sobre essa timidez aí? O versículo que eu estou falando para vocês aqui está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, que lista os tímidos como um dos grupos que não herdarão o reino de Deus, junto com os incrédulos, abomináveis, homicidas, entre outros. O termo grego usado aqui nesse versículo é deiloi, esse tímido aí, que pode ser traduzido como medroso, covarde, fraco na fé.
Então, o que não significa essa timidez? Repetindo aqui, não significa que pessoas naturalmente reservadas, introvertidas ou tímidas por natureza não serão salvas. Não é isso que está dizendo. Não significa que a timidez em si é um pecado. Então, o que significa? Significa que aqueles que diante das provações e das perseguições negam ou abandonam sua fé em Jesus Cristo por medo de serem ridicularizados ou sofrerem consequências negativas, não entrarão no reino dos céus. Significa que aqueles que têm medo de professar a sua fé publicamente, por vergonha ou por receio, podem estar se privando da salvação. Não é? Então, por exemplo, um cristão que por medo de perder um emprego, uma amizade, esconde a sua fé ou não a compartilha com outros, pode estar se encaixando nessa definição de tímido. Alguém que se recusa a participar de atividades religiosas ou a defender a sua fé em conversas, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do julgamento alheio, também pode estar sendo tímido de forma negativa. Então, em resumo, a timidez que impede o cristão de professar a sua fé e cumprir o chamado de Deus é a que não agrada a Deus e pode estar levando à perdição. Deus dá força e coragem para superar esses medos e viver uma vida de fé ousada. Então prega com ousadia, prega cheio do Espírito Santo, porque é disso que Deus se agrada, certo? Então, esse tópico aqui que eu li por último aqui sugere que a mensagem, seja ela qual for, deve ser comunicada de forma corajosa, com convicção e sem medo das consequências. É um chamado para que a comunicação seja feita com firmeza e audácia, sem hesitação ou submissão a influências externas que possam diminuir ou distorcer o conteúdo da mensagem. E a ousadia na comunicação, irmãos, pode se manifestar de diversas formas. Você vai pregar com clareza, com firmeza, não é? Anunciar a palavra com clareza, sem ambiguidade, deixando evidente o significado e a intenção da mensagem. Certo? Tem gente que quando vai pregar para a igreja de gente simples, né, bate até demais, mas quando chega na frente do doutor afina, do juiz, do promotor, do desembargador afina. Não, é pregar com intrepidez. Olha o que Pedro falou para os principais sacerdotes: não vamos parar de pregar. Vocês estão achando que nós vamos ouvir a voz sem ouvir a Deus? Não, importa obedecer a Deus e não a homens. Olha que ousadia, gente. Então tem que ser pregada com coragem, superar o medo de críticas, de rejeição ou represálias, defendendo a mensagem com convicção. E também, não é, você pregar com a abertura, estar disposto a comunicar a mensagem em diferentes contextos e para diferentes públicos, sem se restringir a ambientes seguros e aceitáveis. Tem que ser autêntico, expressar a mensagem de forma verdadeira, sem tentar agradar a todos ou mascarar a realidade. Em suma, anunciar a palavra com ousadia é comunicá-la com coragem, convicção e autenticidade, sem se intimidar diante de desafios ou obstáculos. Vamos para a conclusão? Nesta lição, vimos que caracteriza... Vamos ler de novo? Nesta lição, vimos o que caracteriza, de fato, uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Está aqui então esta lição maravilhosa, um incentivo, uma orientação para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e apregoar a verdade da palavra para todas as pessoas sem distinção. Amém? Meus amados, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero vocês na próxima aula. E a próxima aula será uma igreja cheia de amor. Tchau!